Fuzileiros navais mexicanos invadem uma casa segura, mas os homens armados já estão esperando. Tiros irrompem, balas cortam o ar. Os sicários morrem antes de cair no chão. Sob eles, por um túnel secreto, um homem corre com botas respingando água de esgoto. Seu reinado como traficante mais temido do mundo está acabando. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como El Chapo foi capturado em 2 de outubro de 2015. Menos de 3 meses após El Chapo chocar o mundo ao fugir novamente de uma prisão de segurança máxima. O México foi humilhado, as agências dos Estados Unidos da América ficaram furiosas, e El Chapo, ele sumiu. Até que 2 atores de Hollywood nos deram informações, uma nova pista. O ego de Guzmán estava nas alturas, cheio de poder e mito. Ele estava convencido de que sua história merecia as telonas. De filho de fazendeiro pobre a chefe do cartel de Sinaloa, sua história foi do sofrimento ao poder marcada por sangue. Ele se gabava para advogados e confidentes sobre contratar grandes diretores e estrelas de cinema para dar vida à sua lenda e ao foco de sua obsessão. Kate Del Castillo, a estrela mexicana de telenovelas que fez sucesso em Hollywood. Sua aparência atrairia um mulherengo como Guzmán, mas foram seus papéis no mundo das drogas que realmente chamaram sua atenção. Guzmán confiava nela e queria conhecê-la. Só Del Castillo podia contar sua história. Após meses de mensagens criptografadas, começaram a se comunicar por meio de advogados. Guzmán convidou Del Castillo e o ator Sean Penn, também interessado na vida do chefe do tráfico, para seu esconderijo nas montanhas, no coração do território do cartel. Os atores e El Chapo fizeram de tudo para se manterem escondidos, mas, pelos padrões de inteligência, seus esforços foram, no máximo, amadores. Os agentes federais dos Estados Unidos da América ficaram surpresos que o homem mais procurado do mundo arriscaria tudo para marcar um encontro com 2 estrelas de Hollywood. A Drug Enforcement Administration e agências de inteligência interceptaram suas comunicações e usaram os atores para localizar El Chapo. Em 6 de outubro, 4 dias após o encontro, uma equipe de elite da Marinha Mexicana, treinada pela CIA e pelo Exército dos Estados Unidos da América, invadiu o rancho de El Chapo na Sierra Madre em um ataque coordenado por terra e ar. Parecia uma armadilha perfeita em questão de segundos. O complexo virou uma tempestade de tiros e gritos de comando, mas, no meio do caos, El Chapo fugiu por uma ravina coberta de mato, desaparecendo antes que eles pudessem fechar o cerco. Um helicóptero militar buscava rastreá-lo pela densa selva, enquanto 2 mulheres e uma menina o perseguiam. Em desespero, o chefão do tráfico usou a criança como escudo humano para fugir pela vegetação. Com medo de danos colaterais, os comandos cancelaram a caçada. Guzmán havia escapado novamente, mas dessa vez por um triz. Ele sabia que precisava ser mais esperto, mais cuidadoso. As agências dos Estados Unidos da América aprofundavam-se na rede, mapeando a estrutura do cartel, rotas e seguindo pequenos membros para chegar aos principais. Nem mesmo seus soldados mais leais estavam seguros. Seus telefones eram grampeados, mensagens eram hackeadas, cada conversa era transmitida diretamente para as pessoas que o caçavam. El Chapo passou anos criando uma rede de clientes, intermediários e políticos, subornando ou intimidando quem podia. Sua influência alcançava todos os níveis da sociedade. Subornos abriam portas, ameaças as mantinham abertas. Qualquer um que recusasse sofria, e suas famílias também. Cartéis rivais foram eliminados, reforçando ainda mais seu controle sobre o tráfico de drogas mexicano. As multidões o tratavam como uma lenda, músicas foram escritas sobre ele. Sua origem humilde, fugas ousadas e convivência com o povo o tornaram uma figura semelhante a Robin Hood. Guzmán adorava esse papel, mas agora o sistema desmoronava. Sua fuga do Presídio Federal de Segurança Máxima de Altiplano humilhou o governo mexicano, e agora eles estavam sob imensa pressão para prendê-lo permanentemente. A caçada cresceu muito. Paralelamente, sindicatos rivais tomavam o território de Sinaloa aos poucos. Não existiam mais zonas seguras. Os inimigos de El Chapo apertavam o cerco. No início de dezembro de 2015, a cidade costeira de Los Mochis ficava a 3 horas ao norte de Culiacán, a capital de Sinaloa e reduto de El Chapo. Ninguém esperava que ele se escondesse ali, território do cartel Beltrán Leiva ao sul. Lá embaixo ele tinha proteção. Aqui em cima, ele estava vulnerável e em menor número. Por quase um ano, moradores de Las Palmas viram operários trabalhando em uma casa de 2 andares. O local foi comprado por um desconhecido e ficou vazio. Oliveiras foram plantadas na calçada para proteger a frente. Câmeras foram instaladas em cada canto. Os muros ficaram mais altos, portões de metal trancaram as entradas e cortinas blackout bloquearam a visão do mundo exterior. Não era mais uma casa, era uma fortaleza.
Enquanto isso, agentes federais dos Estados Unidos da América e fuzileiros navais mexicanos obtiveram duas informações cruciais. Mensagens interceptadas do cartel de Sinaloa indicavam que vovó e tia visitariam em breve Los Mochis. Nomes de código usados pelo próprio El Chapo e por seu leal tenente, Urso Ivan Gastelum Cruz, mais conhecido como Cholo Ivan. Os americanos e seus colegas mexicanos começaram a focar em possíveis esconderijos por toda Los Mochis. A casa reformada em Las Palmas chamou atenção e o bairro logo ficou sob vigilância. Além da ameaça do cartel rival, Los Mochis ganhou destaque por outro motivo. A 2 quarteirões estava a mansão da mãe do governador de Sinaloa, cercada por policiais e equipes de segurança. Era um bairro sempre vigiado, justamente o tipo de lugar que El Chapo evitava. Mais tarde, os investigadores descobriram que Gastelum havia aconselhado seu chefe a não ir até lá, e esse aviso se mostraria absolutamente correto. Em janeiro de 2016, agências federais dos Estados Unidos da América passaram meses colaborando com a Marinha Mexicana, aguardando o momento ideal para agir contra Guzmán. Eles focaram na casa em Los Mochis, atentos a sinais que confirmassem sua presença e autorizassem a operação. Vizinhos disseram ter visto homens com armas de uso militar perto da casa, algo comum em bairros de classe média baixa. A casa estava cheia de atividade. Alguém estava chegando, alguém importante. Imagens de vigilância depois mostraram um veículo blindado descendo a rua, reduzindo a velocidade, virando rápido e sumindo na garagem. Oficiais da Marinha estavam prontos para a captura, mas precisavam ter certeza absoluta de que El Chapo estava na casa. Um erro ou decisão precipitada podia assustar seus homens e pôr em risco meses de trabalho. Se perdessem o elemento surpresa, poderiam alertar o chefe do tráfico e fazê-lo fugir ou causar um tiroteio com muitas baixas. A operação precisava ser rápida, precisa e inesperada. Em 8 de janeiro, as forças especiais receberam uma segunda informação crítica, pequena mas decisiva. Logo após a meia-noite, uma taqueria recebeu um pedido de 100 tacos, o suficiente para alimentar um pequeno exército. Pouco depois, uma van blindada branca, igual a que El Chapo usava, entrou no estacionamento. Homens desceram com armas nos ombros e as forças especiais sabiam que era o momento. Um informante ligou. A notícia subiu pela cadeia de inteligência até chegar à equipe de ataque da Marinha Mexicana. Agora tinham certeza de que Guzmán, ou seu braço direito, estava na casa segura. 3 horas da manhã, o esquadrão da Marinha se posicionou enquanto drones zumbiam no céu, vasculhando movimentos e calor. As ruas estavam silenciosas. Carros blindados patrulhavam silenciosos pelos subúrbios, parando nas esquinas e bloqueando rotas de fuga. No fim da rua, operadores da Força Delta dos Estados Unidos da América e oficiais da Marinha do México ensaiavam manobras táticas em uma van. Delegados dos Estados Unidos da América estavam sentados em um veículo próximo. Agentes da CIA e da Drug Enforcement Administration circulavam pela área. Os americanos não participariam diretamente, apenas orientavam, aconselhavam e monitoravam enquanto as forças especiais mexicanas se preparavam para agir. Tudo o que fizeram levou a este momento, 4h30 da manhã. 17 fuzileiros navais mexicanos avançaram até a casa segura, correndo abaixados junto às paredes das casas vizinhas. Para evitar serem detectados, eles pararam sob os galhos de oliveira em frente ao portão. Lá dentro, a casa estava mortalmente silenciosa, nenhum ruído. Com exceção de uma luz branca no pátio, a casa estava escura e seus moradores ocultos pelas cortinas blackout. 4h40. Os fuzileiros receberam ordem de arrombar. Um ariete manual atingiu o portão da frente, dobrando o metal com o impacto. Toda a operação foi registrada por uma GoPro acoplada ao capacete, gravando tudo em tempo real. Os soldados avançaram ao pátio, gritando ordens ao entrar no complexo. Os soldados rasos do cartel abriram fogo instantaneamente, disparando uma rajada antes mesmo que os fuzileiros navais chegassem à porta. Dentro, quase uma dúzia de homens armados esperava nas sombras. O líder dos fuzileiros foi atingido e caiu para trás. As forças da Marinha recuaram da zona de morte, se agacharam fora da porta aberta e arrastaram o ferido para baixo da janela em busca de cobertura. Tiros ecoavam pela porta enquanto fuzileiros e cartel trocavam rajadas. Um comando da Marinha atirou pela janela, seguido por uma granada de luz e outra comum. A explosão sacudiu a casa, espalhando fumaça e destroços pela porta e janela. Em um silêncio causado pela onda de choque violenta, os fuzileiros navais se reagruparam antes de invadir o corredor aberto e a sala de estar. Luzes acenderam ao entrarem. Pela névoa de poeira e fumaça, viram um membro do cartel morto num canto. As paredes tinham buracos de bala e o reboco preto rasgado espalhado no chão.
Na cozinha, a geladeira estava entreaberta, ovos quebrados e embalagens de comida espalhadas no chão. Os fuzileiros navais ocuparam o primeiro andar, iluminando os cômodos com as lanternas presas às armas. 4 guardas no quarto principal se renderam de imediato e largaram as armas no chão. Outros comandos foram para a escada estreita dos fundos, onde guardas do cartel estavam em posições defensivas no segundo andar. Um dos homens armados apontou um lança-granadas foguete aos fuzileiros, mas foi morto por uma rajada antes de atirar. Os fuzileiros subiram até o segundo andar, onde o salão também fora destruído pelo tiroteio. 2 membros do cartel se renderam rapidamente. Os fuzileiros acharam 2 mulheres escondidas no banheiro. Os fuzileiros encurralaram os últimos do cartel no terraço do telhado. No alto, holofotes dos helicópteros cortavam a escuridão e iluminavam o quarteirão. Os homens armados do cartel pularam para telhados próximos, atirando descontroladamente, apenas para serem abatidos em uma chuva de balas. 2 tentaram se manter no terraço, mas foram abatidos quase de imediato. O sangue se espalhou nas lajotas. Os fuzileiros navais realizaram nova varredura na casa. O prédio estava seguro e os pistoleiros detidos, mas não havia sinal do tenente de El Chapo nem do chefe do cartel. 5h30 da manhã, enquanto a marinha revistava colchões e armários atrás de drogas, Senhor Guzmán e Gastelum se escondiam em um túnel de esgoto a alguns quarteirões. Eles fugiram ao primeiro sinal do ataque e tinham 20 minutos de vantagem sobre a equipe de assalto. De volta à casa, a marinha começou a buscar rotas de fuga. Eles sabiam que o chefão não consideraria sua casa segura totalmente equipada sem uma sala secreta ou uma rota de fuga. Eles bateram nas paredes e mexeram nos móveis, buscando uma porta oculta ou som oco no reboco. Então eles focam em um closet. Atrás de um dos espelhos havia uma porta de aço com maçaneta secreta escondida em uma luminária. Através da porta, uma escada descia vários metros até um corredor subterrâneo. Era típico de El Chapo, um túnel de fuga reforçado com luz e ventilação. O cartel de Sinaloa usou esse tipo de túnel tanto para ajudar Guzmán a fugir da prisão de segurança máxima, quanto para transportar drogas pela fronteira Estados Unidos da América, México. Fuzileiros navais entraram no túnel atrás de El Chapo e Gastelum. O túnel dava acesso à rede de esgoto da cidade, um labirinto sufocante de tetos baixos, canos retorcidos e água suja subindo. E em algum lugar na escuridão estava El Chapo, 6h30 da manhã. A equipe da marinha estava a mais de 500 metros no corredor úmido quando notou a chuva. A água subia e o labirinto de tubulações se espalhava. Avançar faria perder tempo precioso. Eles voltaram para casa para planejar. Helicópteros pairavam sobre as ruas de Las Palmas, vasculhando o bairro em busca de qualquer sinal de que Guzmán ou Gastelum tivessem aparecido e estivessem tentando escapar durante a noite. Após 20 minutos de chuva, a marinha suspeitou que os fugitivos poderiam ter se afogado no esgoto. Tropas se espalharam pelo bairro, levantando tampas de bueiro e descendo nos túneis abaixo, procurando por qualquer sinal dos fugitivos, vivos ou mortos. 7h30 da manhã, o sol de inverno começou a nascer sobre Las Palmas. Os moradores estavam acordando para uma zona de guerra e saíam de suas casas para olhar. Após a operação, as ruas foram isoladas e fuzileiros navais guardavam a porta do esconderijo, enquanto peritos vasculhavam o cômodo e coletavam amostras. Policiais catalogaram as armas do ataque: rifles .50 lançadores de foguetes, pistolas com pedras preciosas e 2 carros blindados. Os comandos, frustrados, buscavam desesperadamente uma pista. Eles ampliaram o raio de busca a partir de Las Palmas, vasculhando o bairro em busca de qualquer pista de El Chapo, mas começou a parecer inútil. Guzmán poderia estar em qualquer lugar agora. Meses de vigilância com satélites, drones e mensagens interceptadas culminaram nesta noite. Mesmo assim, o inimigo público número 1 sumiu novamente, 8h30 da manhã. Guzmán e Gastelum estavam encharcados e cobertos de lama e esgoto. Desde o início da manhã, eles estavam escondidos em um trecho do esgoto, a cerca de 1 quilômetro da casa segura. Eles estavam há horas na água suja, que não parava de subir, e sabiam que precisavam sair dali. Acima deles, ouviam o leve ronco do trânsito. O sol já estava brilhando há mais de 1 hora. A cidade estava acordada. 8h55. Uma câmera de posto de gasolina filmou 2 homens com camisetas brancas sujas de lama saindo de um bueiro. El Chapo e Gastelum deixaram as armas pesadas no esgoto, mas continuavam armados. Eles cruzaram a rua armados e obrigaram o motorista de um Volkswagen Jetta a sair do carro. Não era o carro de fuga ideal, como perceberam.
A transmissão patinava, o motor falhava e o carro morreu. Logo após, Guzmán e Gastelum o deixaram perto de uma oficina e sequestraram um Ford Focus vermelho num semáforo. A motorista, jovem mãe, tirou a filha de 5 anos do carro e fugiu dos fugitivos armados. Ao notar mais policiais, Gastelum entrou devagar no trânsito. Ele respeitou a velocidade e parou no sinal vermelho por 2 minutos. Ao invés de ir ao sul para Culiacán ou ao leste para as montanhas, ambos seguros para El Chapo. Os homens seguiram ao norte pela rodovia 15 saindo de Los Mochis. Talvez quisessem deixar o estado e sumir de um jeito que fizesse sentido. Desde que fugiu do altiplano, Guzmán foi caçado 2 vezes. Enquanto os arredores de Los Mochis cediam as terras agrícolas, Guzmán sentiu a conhecida emoção de sucesso. Ele escapou novamente, enganou as autoridades e envergonhou seus perseguidores. Aquela sensação de ser intocável era algo que ele desejava, ou pelo menos era o que pensava. A Polícia Federal e demais forças de segurança mexicanas receberam 2 alertas de sequestros de carros seguidos em Los Mochis. Eles desconheciam o alvo da operação e a relação entre os acontecimentos. Todas as unidades foram alertadas sobre um Ford Focus vermelho roubado, saindo da cidade a cerca de 20 quilômetros de Los Mochis. O Ford parou no acostamento de uma rodovia. Logo depois, uma viatura da Polícia Federal parou atrás para checar o veículo roubado, sem notar quem estava dentro. Isso os beneficiaria. El Chapo tentou subornar policiais para sair da custódia, mas não conseguiu. A oferta habitual de recompensa e proteção. Quando não funcionou, El Chapo apenas disse: "Vocês vão morrer." A prisão foi imediatamente comunicada aos canais das forças de segurança. A Marinha pediu aos oficiais que levassem os suspeitos a um hotel próximo e aguardassem reforços. Eles temiam um resgate do cartel e não iam perder seus alvos novamente. 11 horas. Escoltado por soldados mascarados, El Chapo foi levado ao aeroporto e depois transferido diretamente para a custódia federal na Cidade do México. 11h19, o presidente Enrique Peña Nieto anunciou no Twitter: "Nós pegamos." 1 ano depois, o México extraditou o chefe do cartel aos Estados Unidos da América para julgamento. Décadas levando drogas e violência de gangues às cidades americanas. Em 2019, Joaquim Guzmán Loera recebeu prisão perpétua, mais 30 anos agora em uma prisão inescapável. Veja como El Chapo escapou da prisão de formas insanas e como continuava fugindo. Ou clique neste vídeo.